E aí, tudo bem? O que você está fazendo de almoço? Porque o que a gente coloca na mesa no almoço pode interferir na saúde ou naquela outra coisa que eu não gosto de falar. Então, vamos sempre promover saúde. Para promover saúde, o programa Mais Saúde está aqui para isso. E hoje nós vamos falar de um tema, gente, sem preconceito. Porque falar de obesidade, quando começamos a falar, aí fica assim, ai, ele é gordofóbico, ai, ela é gordofóbica. Gente, obesidade é doença, tem CID, dá uma olhada. Então, não podemos brincar com algo que realmente está levando a nossa população a esse caos na saúde, tá? Então, por isso que na coleção Mais Saúde, o segundo livro que o Dr. Roque Savioli e eu escrevemos foi esse aqui, Emagreça com Mais Saúde. Dicas maravilhosas, dicas assim realmente boas. Vocês sabem, vocês que me seguem, que acompanham o meu Instagram, o meu YouTube, que sempre eu peço para colocar o endereço embaixo, vocês têm dicas diariamente sobre alimentos anti-inflamatórios, o que você pode comer, o que você pode substituir, porque essa é a nossa função, informação. Agora vamos ver o que o Dr. Roque tem para nos contar a respeito da obesidade. Os tempos modernos, né, com a facilidade de alimentação, com a importação dessa dieta ocidental, né, que é a base de muita gordura, muito carboidrato, o que aconteceu? A obesidade se tornou uma doença endêmica. Metade da população brasileira está fora do peso. 20% da população, chega até 30%, está obeso. E com a obesidade vem várias doenças. A obesidade é hospedeira de muitas doenças, principalmente uma coisa que chama-se diabetes. O diabetes é uma doença traiçoeira. O diabetes raramente dá sintomas. Quando dá sintomas é quando o açúcar está muito alto. Mas o diabetes é uma doença grave. Dá complicações graves nas artérias, porque o açúcar no sangue, quando ele está em exagero, ele começa a agredir a parede das artérias, tá? Levando à obstrução dessas artérias, facilitando a entrada de colesterol, facilitando o depósito de gordura. Quando é nas artérias do cérebro, pode levar a AVC, pode levar a infarto, pode levar a alterações oculares, alterações renais. Então as complicações do diabetes são várias. E você tem que tomar cuidado. Hoje, como eu disse no início, né, a obesidade vem vindo aí, com isso aumenta uma coisa que chama-se a resistência à insulina. Então, como é que eu vou saber se eu tenho diabetes ou não? Você tem que fazer exame de sangue. Tem que fazer um exame de glicose no sangue, tem que fazer... A glicemia é feita em jejum, então você faz um jejum, e tem muita gente que se prepara com isso, né? Tem muita gente que começa a fazer regime a semana inteira para no dia de fazer o exame dar lá uma glicemia baixa. Só que tem um outro exame que chama-se hemoglobina glicada, que mede a média dos últimos 3 meses de glicose. Quer dizer, então não adianta você fazer, aquela semana, fazer aquele regime para o exame dar normal. Se a gente faz a glicada, você está te pegando já para trás os últimos 3 meses. Tem a frutosamina, que mede o último mês, e tem o exame da insulina também, que às vezes a pessoa tem glicose normal, mas a resistência à insulina é alta. Porque veja só, a insulina é um hormônio produzido pelo pâncreas, que ele faz a glicose, que é o açúcar que a gente come, quer dizer, tudo que a gente come de carboidrato vira açúcar, e o açúcar, para entrar na célula, ela precisa da insulina. A insulina é como que abre uma porta para entrar. Agora, quando você tem insulina demais, quer dizer, a resistência à insulina é muito alta, o que acontece? Começa a gerar outro tipo de problemas. Né? Começa a produzir situações que são inflamatórias.
E a doença, o diabetes, a resistência à insulina elevada, é uma doença inflamatória. Vai inflamando as artérias, vai inflamando todo o corpo de uma forma geral. Então é importante que você combata essa resistência à insulina. Que forma que você faz? Tem medicação? Tem. Mas como você faz é fazendo exercício físico e fazendo alimentação correta. Então, olha, metade das doenças crônicas hoje se devem à alimentação errada e falta de exercício, sedentarismo. Se a gente consegue fazer alimentação correta e fazer exercício, a gente já está resolvendo metade dos problemas que tem. Tá? Porque pode ser genético, tá? Você pode ter uma alteração genética de forma que o seu diabetes tenha essa origem mais tarde. Tem um tipo de diabetes que dá logo de início, na fase inicial, em jovem, tem origem mais genética, mais autoimune. E tem outro tipo de diabetes que acontece mais tarde, que está relacionado ao aumento da resistência à insulina. Tá? Isso por conta da obesidade, por conta dos hábitos de vida que não são saudáveis, né? Isso por conta do sedentarismo. Quer dizer, hoje a pessoa tem para ir na padaria do lado, ele vai de carro, né? Então, é importante que você faça exercício físico, que você tenha uma alimentação correta. Por isso que você segue aí o que a doutora Gisela Savelli fala sempre nos programas dela, nesse programa Mais Saúde, nos programas de rádio, nos vídeos, no Instagram. Quer dizer, sempre a gente está tocando sempre no mesmo assunto. Vocês devem estar falando, bom, esses doutores só falam a mesma coisa. Sim, porque hoje o grande problema do mundo inteiro é a doença crônica, que é a obesidade, que é o infarto, que é o AVC, é a coisa que mata mais. Então, a obrigação nossa como profissional de saúde é orientar a população nesse sentido. Então tá aí, ó, QR Code, você clica, já vai ser direcionado ao departamento da Vi e já vai poder comprar. E olha, gente, é um livro num preço sensacional. Ele é um livro assim de bolso mesmo, para você ter na sua bolsa, inclusive para você mostrar de vez em quando para alguém que Deus coloca na sua frente. Sabe que eu tenho um livro ótimo para sugerir para você? E mostra, porque gente, temos que combater a obesidade. E olha, não é fácil, porque depois que ela se instala, o bichinho é difícil de ir embora. Então, nós temos que evitar engordar, e isso com o passar do tempo é difícil, nós mulheres principalmente sabemos, e depois da menopausa, então, socorro. Mas, gente, tem caminho para isso. Eu tô aqui para falar isso para vocês. E aqui tem vários segredos a respeito.